Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa sexta-feira, dia 19 de junho, dia de Brasil, hein? Logo mais o Brasil entra em campo na Copa do Mundo, encarar a seleção do Haiti, tem que ganhar, hein? Porra! Se perder hoje... não é nem se perder, se não ganhar hoje, irmão, tem que invadir o CT. A verdade é essa. Tem que invadir o CT. É pressão nos vagabundos, ó. É pressão nos vagabundos, porra. Lembrando que o canal Swish TV BR não incentiva violência, né? Que deixe, né? Que isso fique claro. Mas enfim, hoje é dia de Brasil, mas também é dia de falar de NBA, né? Vamos falar sobre a NBA aqui hoje. Hoje vai ser um programa um pouquinho mais curto, porque daqui a pouco eu tenho que sair, né? Vou reunir a galera para ver o jogo do nosso querido Brasil. Então, hoje o programa tem que ser um pouquinho mais rápido, porque, pô, tem que organizar o bagulho do churrasco. Eu vou tomar um biricutico, porque, pô, sou filho de Deus também. Tomar aquele biricutico, então, hoje vamos para uma edição um pouquinho mais express do Swish TV Show. Vamos só falar um pouquinho sobre mercado, né? Separei aqui alguns rumores que saíram hoje. E aí eu vou comentar sobre esses rumores com vocês, né? Vamos, né, resenhar sobre o mercado. E basicamente o programa de hoje vai ser isso. Hoje realmente vai ser uma edição mais rapidinha mesmo. Acho que em 20 minutinhos a gente mata, né, os assuntos. Amanhã a gente vai ter uma programação bem mais recheada no canal. Amanhã tem muita coisa pra sair no canal. Amanhã tem vídeo de NFL pra sair. Amanhã tem mais análise de prospecto pra sair. Inclusive, se você não assistiu a última análise que eu fiz, que foi do Axel Lendenborg, um dos meus prospectos favoritos dessa classe, vai assistir. Ficou bem legal. Eu gostei muito de falar sobre o Axel, porque é realmente um moleque que eu boto muita fé nesse draft. E amanhã tem mais análise. Nesse final de semana vai ter... Acho que vai sair mock draft nesse final de semana. Vai sair ou no domingo ou na segunda. Meu mock draft. Vai também sair vídeo falando sobre os melhores prospectos da classe. Sobre os prospectos que estão passando também abaixo do radar. Enfim, esse final de semana vai ser loucura aqui no canal. Por isso que eu recomendo que você se inscreva, que você ative a notificação, porque... o bagulho vai ser doido. Hoje vai ser mais light. Hoje realmente vai ser uma programação mais tranquilinha. Acho que eu devo fechar o dia de hoje com o quê? Uns 5 videozinhos? Uns 5 videozinhos. Hoje vai ser mais de boa. Mas amanhã e domingo o pau vai torar. Enfim, já enrolei demais. Vamos começar a edição de hoje. Lembrando, né, que o canal Swish TV BR é parceiro da Centauro e utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então não deixe de conferir o catálogo da Mamãe Centauro e use o cupom SWISH10, que é, né, sucesso, tá bom? Inclusive, caso o cupom não dê certo, confira se o produto é vendido e entregue pela Centauro, tá? Porque muitas vezes o cupom não dá certo por conta disso. Se o produto não for vendido e entregue pela mamãe, não vai dar certo o cupom. Então, se lembre de conferir esse detalhe. Enfim, bora para a edição de hoje, roda a vinheta e aí na volta a gente já começa a falar sobre o mercado da nossa querida NBA. Bora! Vamos lá, pessoal. Vamos começar falando sobre Dallas Mavericks, né? Temos aí saldão em Dallas. Exatamente. Segundo o Mark Stein, temos aí 3 nomes disponíveis lá em Dallas. Esses 3 nomes seriam Klay Thompson, Daniel Gafford e PJ Washington. Esses 3 veteranos estariam disponíveis para troca. O Klay Thompson, segundo o Mark Stein, seria o que está mais disponível, né? Principalmente
pela questão do seu contrato. O Klay vai entrar no seu último ano de contrato e Dallas não teria muito interesse em renovar com ele, por isso que o Klay seria a prioridade máxima de troca. É o cara que Dallas mais quer trocar, só que os outros também estão disponíveis, tanto o PJ como o Daniel Gafford. Luiz, como que tá o mercado desses 3 jogadores? Assim, já esteve melhor. Né? O PJ e o Gafford, por exemplo, há 2 off-seasons atrás, eles estavam extremamente valorizados. Depois daquela run de Dallas para as finais, cara, o mercado do PJ e do Gafford estava muito em alta. Muito em alta. Dallas não trocou, Dallas manteve. Até porque a ideia de Dallas inicialmente era tentar uma nova run pro título, né? Mas acabou que teve o Nico Harrison ali no caminho, trocando o Luka Doncic, e aí tudo foi desfeito. Então Dallas não trocou os dois quando eles estavam em alta, e agora eles vão tentar trocar os dois com eles não estando tão em alta assim. Eu não diria que os dois estão em baixa, mas eles não estão em alta. Isso é fato. O mercado dos dois, acho que é um mercado morno. Eu vejo alguns times tendo interesse nos dois. Eu acho que, por exemplo, o San Antonio é um time que poderia ir atrás desses dois. San Antonio precisa muito de um backup melhor para o Wembanyama, porque o Luke Cornet não dá. Não dá Luke Cornet. Ficou claro nas finais que o Luke Cornet é muito fraco para ser backup do Wemby. E o Gafford seria uma ótima opção. O Gafford seria um backup muito melhor do que o Luke Cornet. Então o Gafford encaixaria bem em San Antonio. E outra necessidade do Spurs é a ala. O Spurs precisa de mais altura ali na ala. E o PJ Washington é uma ótima. É um cara alto, atlético, que tem uma puta envergadura, que tem um espaçamento de quadra, tem um bom arremesso. É um cara com experiência em playoff, foi finalista com Dallas, então eu acho que tanto o PJ como o Gafford seriam ótimas opções para San Antonio. Mas não só para San Antonio. O Lakers é outro time que poderia ir atrás do Gafford. O Thunder é um time que poderia ir atrás do PJ Washington. Inclusive seria muito bom ter o PJ Washington jogando a favor do Thunder para variar, né? Porque o que esse filho da puta joga contra o Thunder é brincadeira. Brincadeira, esse filho da mãe. Contra o Thunder, o cara, porra, se transforma. Então seria legal ter ele a favor do Thunder pelo menos uma vez. Assim como outros times. O Clippers é um time que poderia ir atrás do PJ Washington também. Golden State. O Golden State podia ir atrás dos dois também, né? Então acho que os dois eles não têm tanto mercado como já tiveram em outros tempos. Mas eu ainda vejo, né, alguns times se interessando por eles. No caso do Klay Thompson, é uma situação um pouco mais difícil. Porque o Klay Thompson é um cara mais velho, tá entrando no seu último ano de contrato, é um jogador que... Eu nem acho que ele fez uma temporada ruim em Dallas, tá? Eu não diria que a temporada dele foi ruim. Mas foi uma temporada que zero chamou atenção. Então, é um cara mais difícil. Mas eu consigo ver um certo mercado pro Klay. Qual que seria o mercado do Klay? Times que querem baixar a folha em 27 e 28. Times que querem abrir folha para 27 e 28 podem se interessar no Klay Thompson, porque ele vai entrar no seu último ano de contrato, vai ser um contrato expirante. Então, times que têm esse interesse em abrir folha no futuro podem pegar o Klay Thompson. E aí um time que eu vejo, né, nessa característica seria o próprio Golden State. O Golden State é um time que precisa já começar a pensar em espaço na folha para o futuro, porque o Draymond Green vai aceitar sua player option e talvez esse possa ser o último ano do Draymond Green na NBA. Você tem Butler e Curry com contratos altos, né? O Curry acho que tem mais 2 anos de contrato, se não me engano, é um contrato muito caro. E o Golden State tem que começar a pensar no pós-Curry. E aí abrir folha para 27 e 28 pode ser uma boa... Pode não. Seria uma ótima. E aí o Klay Thompson poderia ajudar nisso, ainda mais pensando também numa possível despedida. Né? Um possível last dance com Klay, Curry e Green juntos. Acho que seria muito bonito, né? O Golden State promover esse last dance. Eu entendo que o Klay Thompson saiu meio mal, brigando com a diretoria, teve ali um estresse, mas... eu
acho que se bem conversado, dá pra convencer o Klay a voltar e acho que seria uma boa pra ele, seria uma boa pro Golden State. Eu já falei ontem, né, que o mercado pro Golden State não é dos melhores. Eu acho que vai ser uma off-season muito difícil pro Golden State, vai ser difícil o Warriors conseguir se reforçar. E o Klay Thompson seria um tipo de jogador que o Golden State pode buscar. É um cara que tem uma ligação afetiva com o time, vai estar no seu último ano de contrato, não deve, o Dallas não vai cobrar caro pra trocar o Klay, não vai. Então acho que o Warriors seria uma opção boa pro Klay Thompson. O Lakers também seria uma opção boa, um cara que espaça a quadra. O Lakers precisa de mais arremessadores, o Klay Thompson ainda é um ótimo arremessador. Inclusive, eu acho que o Klay Thompson gostaria de ir pro Lakers, primeiro por estar em Los Angeles, mas também para jogar com o Luka. Lembrando que o Klay Thompson, quando saiu do Warriors e aceitou a proposta de Dallas, foi para jogar com o Luka. Ele queria jogar com o Luka. Acabou que o Nico Harrison estragou o plano, né? Então ele poderia realizar o desejo dele de jogar com o Luka agora no Lakers. Então acho que Lakers, Warriors são times que poderiam buscar o nosso querido Klay Thompson, né? Então, temos aí essas 3 opções disponíveis lá em Dallas. O Kyrie Irving, ao que tudo indica, não vai sair. O Kyrie Irving vai ficar. Parece que a diretoria de Dallas quer ver como é que o Kyrie joga junto do Cooper Flag. Eu acho que é uma decisão boa. Acho que até pensando no desenvolvimento do Cooper Flag, né? Jogar uma temporada com o Kyrie Irving, acho que faria bem pro Cooper Flag. Então, quem tá disponível mesmo é PJ, Gafford e Klay. Então, times que precisam de um ala, né, de tamanho na ala, de espaçamento, que precisam de um bom pivô reserva, ou de um arremessador veterano e que precisam abrir folha para a próxima temporada, não para a próxima, mas para outra, tá aí 3 opções aí no mercado. Inclusive, o que a gente tem de informação é de que o Spurs está monitorando o mercado de pivôs, né? O Mike Wright, o Michael C. Wright, da ESPN, soltou nessa semana que o Spurs quer melhorar o seu pivô reserva. O Spurs sabe percebeu, né, que o Cornet não é uma opção confiável para backup do Embiid, e o Spurs está monitorando. E aí o Gafford seria realmente uma opção muito boa. Indo agora para Atlanta, a gente tem informações de Atlanta. O que a gente tem? Segundo o Mike Scotto, da Hoops Hype, o Hawks vai tentar manter o CJ McCollum. A expectativa é que eles firmem um acordo de no máximo 20 milhões por ano, o que é um valor justo para o CJ. Eu não acho que é um valor exorbitante. Acho que o CJ McCollum é um cara de realmente 20 milhões, 18, 20 milhões. Acho que é o que ele vale hoje. É um cara que jogou bem em Atlanta temporada passada. Teve um início de série muito bom contra Nova York. E que depois o Knicks dominou. Mas ali nos primeiros 3 jogos o McCollum foi muito bem. Então acho que é um cara que vale a pena ser mantido. A Atlanta tá na vibe de competir, né? A Atlanta quer ser competitivo temporada que vem. Então faz sentido manter ali o CJ McCollum. E por 20 milhões por ano, acho que é um valor super justo. E a outra informação que a gente tem é de que o Kuminga pode ser trocado, né? Parece que o Hawks está monitorando o mercado do Kuminga, né? Especialmente pensando aí no draft, né? Ou seja, usar o Kuminga para ter uma pick mais alta no draft, acho que seria a intenção. Existe a possibilidade dele ser mantido, tá? Mas a Atlanta tá aberto a trocar o Kuminga. Cara, eu particularmente, se fosse a Atlanta, eu manteria o Kuminga, tá? Acho que o Kuminga é um cara que pode produzir. O que me pega no Kuminga, e é o que eu acho que é o grande problema dele, e é o que vem limitando, né, o que vem limitando o Kuminga é ele não entender o seu papel. E isso vem do Golden State. No Golden State, o Kuminga, ele claramente não entendia que ele tinha que ser um role player. Ele tinha na cabeça de que ele seria o herdeiro da franquia, de que ele seria o próximo da fila quando o Curry saísse. E essa nunca foi a intenção do Golden State, né? O Steve Kerr mesmo, ele sempre deixou claro que ele
muito fã do Kuminga. Que ele viu o Kuminga como role player. Só que o Kuminga não se via como role player. Isso acabou gerando muito desgaste. E aí eu não tô passando pano pro Steve Kerr, não, tá? Acho que o Steve Kerr, ele conduziu muito mal toda essa situação com o Kuminga, tá? Mas o Kuminga também não se ajudou, sabe? O Kuminga, ele demonstra, né, ter um ego muito alto, inclusive negando as propostas que o Golden State fez na época de renovação, querendo mais do que ele valia. Enfim, o Kuminga, ele tem essa questão do ego, e isso pra mim é um problema. Pra mim, o que mais atrapalha o Kuminga é essa parada dele achar que ele é uma estrela, dele achar que ele pode ser uma estrela. Tipo, o jogador tem que ter o ego dele, o jogador tem que ter a autoconfiança dele, mas o jogador, ele tem que entender o seu papel. Se o Kuminga colocasse na cabeça e entendesse que ele é um role player, cara, eu acho que o Kuminga, ele tem potencial de se tornar um dos melhores role players da liga. O Kuminga, guardado as devidas proporções, ele tem as ferramentas pra ser uma espécie de Anunoby, entendeu? Porque ele tem o atleticismo, ele tem a envergadura, ele tem o tamanho, ele tem uma mecânica boa de arremesso, falta consistência, mas ele tem uma mecânica boa de arremesso, e o Kuminga, ele já mostrou flashes excelentes defensivos. Inclusive, no começo da série contra o Knicks, o Kuminga defendeu pra caralho. Então, se o Kuminga entender que ele é um role player e melhorar o seu jogo tendo isso em mente, né, se tornar um cara mais consistente na defesa, se tornar um cara mais consistente no arremesso de fora, cara, o Kuminga, ele tem tudo pra se tornar um role player incrível. Então, eu, se fosse Atlanta, eu manteria o Kuminga, mas tendo isso em mente, de que tem que fazer ele entender que ele é um role player. Que ele não vai ser um All-Star, que ele não vai ter o mesmo número de posses que o Jalen Johnson tem. Ele tem que entender isso. Se o Kuminga entender isso, acho que ele é uma ótima pra qualquer time. Entendeu? Então, eu, se fosse Atlanta, eu manteria o Kuminga. Mas eu também não acharia um erro grotesco trocar ele no draft pra tentar uma pick mais alta. Tentar uma pick do Brooklyn ou do próprio Kings, acho que seria interessante pra Atlanta, né? E eu acho que são dois times que se interessariam pelo Kuminga. Inclusive, na época que o Kuminga tava querendo ser trocado, o Kings tava muito interessado nele, né? É que o Golden State não gostou das propostas que o Kings mandou. Mas quem sabe agora, né? A pick do Kings, ela não é boa pro Kings, porque é uma pick que não ficou no top 5. Mas é uma pick boa pra Atlanta. Então, acho que Kings, Brooklyn são times que poderiam ir atrás do Kuminga. Mas, repito, se eu sou Atlanta, eu mantenho ele. Mas eu faria um trabalho forte pra botar na cabeça dele que ele é um role player. Enfim. Vamos ver o que vai ser feito. O McCollum deve ficar. O Kuminga tem essa possibilidade de sair. Seguindo, o que a gente tem aqui mais? Ah, a gente tem aqui um compiladinho, tá? A gente tem um compiladinho aqui do Coast to Coast. Inclusive, fica aqui os créditos pro Coast to Coast e pro Pisou na Linha pelas postagens, né? Sempre importante dar crédito aos criadores. Seguinte, o que a gente tem aqui nesse giro de notícias do Sam Amick? Primeira coisa, a Isaiah Stewart está disponível para trocas. Detroit está ouvindo propostas pelo pivô. Acho uma excelente opção para qualquer time, inclusive alô Lakers. A Isaiah Stewart, ótima opção. Acho que ele seria um pivô muito bom, tanto para ser titular como para ser reserva também, tá? O Isaiah Stewart, ele combina, ele encaixa em qualquer time. Ele tem a questão de ser um cara maluco e tal, é um cara esquentado, mas jogando bola ele é muito bom. É um protetor de aro de alto nível, inclusive eu acho ele o melhor protetor de aro que Detroit tem. E defensivamente ele é bem melhor do que o Jalen Duren. E ofensivamente ele é um cara que não é tão produtivo, mas ele tem ali um arremesso, tem um atleticismo, é um pivô baixo, entre aspas, mas é um cara que consegue compensar bem essa falta de altura. Então, e é um cara barato. O salário do Isaiah Stewart é muito acessível. Então, é uma opção muito boa.
Times que precisam aí de um pivô. Acho que o Isaiah Stewart é uma excelente. Inclusive Boston. Acho que o Isaiah Stewart encaixaria bem por lá também. Assim como o próprio Gafford, que eu já falei antes. Então, o mercado do Isaiah Stewart eu vejo sendo um mercado muito bom. E ele é jovem também, né? Então, o Stewart é um cara que deve render coisas boas para Detroit. Minnesota teria grande interesse em Derrick White, mas aqui sinto informar os torcedores de Minnesota, mas eu acho que a chance do Celtics trocar o Derrick White é mínima. Inclusive, louco falar isso, mas eu acho que seria... Eu acho que é mais possível o Celtics trocar o Jaylen Brown pelo Giannis do que trocar o Derrick White. Sem sacanagem. Me surpreenderia mais o Celtics trocar o Derrick White pro Minnesota da vida do que trocar o Jaylen Brown pelo Giannis. Então, eu duvido muito do Derrick White em Minnesota. Eu duvido muito do Derrick White em qualquer outro time que não seja Boston. Então, eu não boto muita fé nesse rumor. Ainda sobre o Celtics, parece que o Celtics tem o Trey Murphy como um plano B caso a troca pelo Giannis não saia. O Trey Murphy seria um plano B e eu acho que seria um plano B excelente. Sou muito fã do Trey Murphy. Queria muito ver ele no contender. Gostaria mais de ver ele no Thunder? Com certeza. Mas em Boston, acho que seria uma ótima também. Um cara que te entrega defesa, tamanho, atleticismo, espaçamento. É um arremessador incrível, jovem. Então, caso o Celtics não consiga o Giannis, eu acho que o Trey Murphy seria realmente uma opção muito boa. Você ter ali um quinteto com Derrick White, Jaylen Brown, Jason Tatum, Trey Murphy e um Queira ou um outro pivô que o Celtics pegar... Puta, seria fantástico, né? Então, uma opção... É um baita de um plano B. Um baita de um plano B. E por falar em plano B, o Miami Heat também tem um plano B, para caso a troca pelo Giannis não saia. E segundo o Sam Amick, o plano B é o Kawhi Leonard. Já foi falado que o plano B do Heat seria um Trae Young. Já foi falado que o plano B poderia ser até o Ja Morant. Mas a bola da vez seria o Kawhi. Kawhi seria visto como um plano B para Miami. A questão aqui é se o Clippers vai querer trocar o Kawhi. O que a gente tem de informação é de que o Clippers não tá tão afim de trocar o Kawhi assim. Parece que o Clippers tem a intenção de manter o Kawhi. O que estaria pegando nessa manutenção do Kawhi no Clippers seria o novo contrato. O Kawhi tem que renovar. E aí o Clippers gostaria de um Kawhi reduzindo um pouquinho o salário dele, porque o Kawhi recebe um puta de um salário na folha, né? Recebe um puta salário, não se sabe fora da folha, né? A gente sabe que o Kawhi, né? O Kawhi, ele gosta de também receber um por fora, né? Pra investir no meio ambiente, né? O Kawhi é um grande plantador de árvores, né? Mas enfim, árvores à parte, o Kawhi recebe um salário alto, sempre recebeu salários altos, né? O Kawhi é um cara que gosta muito da grana. Então, não sei o quão disposto o Kawhi estaria em reduzir o seu salário para renovar com o Clippers, mas parece que essa seria uma condição do Clippers para renovar com ele. Então, tem que ver essa questão aí, se o Clippers vai ou não renovar com o Kawhi. O que tem de informação é que o Clippers não tem tanto interesse assim em trocar ele, mas se a pedida do Kawhi for muito alta, e se a proposta do Heat for boa, acho que não tem... Sei lá, acho que valeria a pena o Heat tentar. Acho que valeria a pena o Heat tentar o Kawhi, caso, obviamente, o Giannis não dê certo. Né? Entre Giannis e Kawhi, eu botaria todas as minhas fichas no Giannis. Mas se não der certo, o Kawhi seria um plano B muito bom. Lembrando que o Kawhi vem de uma temporada excelente. Tá? A temporada do Kawhi foi um absurdo. Individualmente, eu falei temporada passada e repito. Foi o melhor nível de basquete que eu já vi do Kawhi. Então, seria uma ótima segunda opção pro Giannis. Uma segunda opção caso o Giannis não der certo. Acho que seria uma excelente. Então, é isso. Temos esse compiladinho aí do Sam Amick também. E pra gente fechar, o que a gente tem aqui pra encerrar com chave de ouro aqui?
A gente tem Anthony Davis, olha aí. Anthony Davis deve ficar no Wizards, tá? A gente teve aí alguns rumores recentemente falando que o AD não teria tanto interesse em ficar no Wizards, que ele não queria ficar, mas ao que parece, segundo o presidente de operações do Washington Wizards, o Michael Winger, o Anthony Davis fica, né? Aspas pra ele. Anthony me revelou que tem um forte desejo, uma vontade forte de ser parte do que estamos construindo em Washington. Então, ele deve ficar, e eu acho que é a decisão correta, tá? Até porque o Anthony Davis ele tá em baixa, não é como se o Anthony Davis pudesse escolher muito, né? Vamos falar bem a verdade. Hoje, qual time faria uma oferta pelo Anthony Davis? Difícil, né? Se machucou para caralho temporada passada, quase não jogou, tem todo o histórico. Então, a melhor opção pro Anthony Davis é realmente ficar em Washington. Sabe? Joga lá no Wizards, faz ali uma parceria com o Trae Young, acumula boas atuações, bota números, tenta se manter saudável. E aí, se chegar na deadline e ele quiser ainda ser trocado, aí ele consegue ter um mercado muito maior, ele consegue ter um poder de barganha muito maior. Então, acho que pro AD a melhor coisa é ficar mesmo no Wizards. E pro Wizards, obviamente, é muito bom ter o Anthony Davis, né? Porque se ele ficar saudável, puta, você ter um garrafão com Anthony Davis e Alex Sarr, com Trae Young municiando esses dois caras, com um DeBunts ali, ou um Darren Peterson, dependendo de quem vai ser a pick 1, pô, você tem um time pra brigar legal nesse leste. Então, acho que o melhor pra todo mundo é o AD ficar. Então, ele deve ficar porque é o que realmente faz mais sentido, né? Bom, pessoal, acho que pro programa de hoje é isso. Realmente hoje uma edição bem mais express. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta a sua opinião sobre os rumores aí que eu trouxe, que é sempre muito importante. A gente se vê amanhã com mais conteúdo. Igual eu falei, esse final de semana vai ser recheado de conteúdo aqui no canal, então ativa a notificação para não perder nada. Valeu, abraço, beijo e tchau.